Sabe quando o dia termina e você tem a sensação de que nada aconteceu? Quando você vive procurando motivos para continuar, mas nunca encontra? Era uma interminável busca. Não sei ao certo em que momento eu virei essa chave. Mas só sei que depois disso, tudo foi diferente. Bom, no vídeo de hoje nós trabalharemos a virtude da paciência. Bom, ela pode se encaixar em diversas circunstâncias do dia a dia, né? Como a paciência com o outro, a paciência em respeitar o tempo do outro também, né? Mas também em nós podermos vivenciar nas circunstâncias diversas do dia a dia, seja na fila de um supermercado, seja na fila de um banco, entre outras diversas circunstâncias que se apresentam no nosso dia a dia. A palavra paciência, ela vem da raiz grega, que significa sacrificar. Sacrificar é sair de si, aonde você vai sair de si por um bem maior, por um bem que é nobre, por um bem árduo. Então é isso que nós propomos para que você possa ensinar para o seu aluno ou para o seu filho. Então, falando ainda da paciência, né? Quais são os argumentos para isso? Como que a gente pode aplicar isso, né? A gente tem que entender que a paciência é isso que nós estamos falando. Não é você adiar um acontecimento, deixar para depois. Mas é justamente você suportar acontecimentos, dificuldades ou o próprio tempo para algo melhor, né? Um bem maior que vem. Então, por exemplo, né? Num processo de aprendizado consigo mesmo e também com o jovem ou as crianças, e também nessa ansiedade que muitas vezes a criança e o jovem não sabem ainda trabalhar, não sabem como se relacionar, né? Por exemplo, um jovem que sai de casa mais cedo para pegar o ônibus e pega o primeiro lotado que vai passar por todos os pontos. Mas se a gente ensina que ele pode esperar, ele pode pegar um ônibus vazio que vem atrás. Um jovem quando chega em casa com muita fome, né? Ele pode esperar alguns minutos para a comida fresca do que chegar, já querer comer e pegar uma comida requentada ou pronta que não é tão saudável. E no processo de aprendizado, né? Como uma criança que começa a aprender o violão, ou até mesmo instrumentos como teclado e piano. São instrumentos muito difíceis, exigem tempo. Então é preciso ter essa compreensão para com a criança e o jovem e ensinar também ele a ter essa paciência com o processo dele. Porque senão nós podemos desistir do outro e o outro pode desistir dele mesmo. Então o jovem pode falar, então eu não consigo, então basta, não precisa mais. Eu não consigo mesmo, então não vai fazer diferença. E é importante para isso, para nós também termos com ele e o jovem com ele mesmo. Por isso, o processo ele não vai ser adiar, deixar para depois, como a gente falava. Não é deixar, então depois eu faço. Não, pode fazer hoje, mas é ter paciência com os acontecimentos, porque eu suporto algo hoje para um bem maior que eu vou poder alcançar. No estudo, eu suporto agora um cansaço para uma nota que vai valer a pena para o meu bimestre. Bom, e a virtude da paciência ela é grandemente importante na formação das crianças e dos adolescentes, porque como nós dissemos, lá na formação da virtude da temperança, na nossa vida muitas vezes vamos encontrar situações que não são agradáveis e elas vão exigir de nós fortaleza, que é a virtude em questão. A paciência como uma variante da virtude da fortaleza, ela vai exatamente robustecer, fortalecer nas crianças e nos adolescentes essa capacidade de resistir às adversidades. Porque se a gente parar para pensar na nossa vida, você que é adulto, né? Você que é pai, você que é educador, na nossa vida nós temos muitas coisas que são desagradáveis, muitas coisas que são difíceis. E essa formação para essa virilidade de vontade, de persistência, de resistência ao mal, persistência no bem, ela começa desde cedo. Então, a virtude da paciência aplicada, né, vamos dizer assim,
na relação consigo mesmo é muito importante para a criança. Então, assim, começando dela, né? Então, assim, num processo de virtude, está fazendo aqui uma educação das virtudes. Num processo de virtude, a criança não vai começar acertando logo de cara. Então, talvez ela não vai conseguir ser pontual logo de cara. Ela não vai conseguir, por exemplo, talvez comer aquilo que ela não gosta tanto logo de cara. Talvez ela não vai conseguir ser organizada logo de cara. Aquilo vai exigir dela um processo, um tempo. E essa paciência consigo mesma já é uma educação interna, uma educação interior, para ela ter paciência com as outras pessoas, né? Então, como é que se realiza essa paciência com outras pessoas, né? Como é que a gente pode educar as crianças nesse sentido? Então, por exemplo, você que tem um filho que joga futebol. Então, vale a pena você não só mandar a criança, mas um dia você ir lá, né, no clube de futebol, você assistir o jogo do seu filho, ver como o seu filho se relaciona em campo, ver o que você vê se assim, se ele se deixa levar pelo calor do momento, ou se ele respeita os companheiros, ou se ele encara aquilo ali como um esporte, não só como uma competição, ou seja, respeita o limite do outro. Paciência com o outro, né, sobretudo na relação de irmãos. Então, se você tem um filho ou um aluno, né, que convive ali com um irmão na mesma classe e tal, é importante também, porque essa relação parental ela é muito próxima. Então, faz com que acaba que nesse vínculo, muitas vezes a criança ou adolescente percam a paciência com mais facilidade. Então, ter um irmão, ajudar a criança e adolescente a ter essa paciência com o irmão é muito importante, porque já vai treinando essa paciência com os outros. E outras coisas na relação com os outros, né? Essa paciência em saber esperar a própria vez, essa paciência de saber esperar o presente do aniversário, essa paciência de saber esperar o momento de sair e etc. Né? Você pode, por exemplo, treinar a paciência do seu filho tirando pequenas coisas que mortifiquem o prazer dele. Então, para que ele se fortaleça, tá certo? Na relação consigo mesmo e na relação com o outro. Então, essa virtude da paciência na questão do tempo, né? Suportar por determinado tempo o mal que se nega ou esperar um tempo de um bem que se deseja. Essa virtude, ela sendo bem trabalhada, ela tem grandes benefícios. E não sendo trabalhada desde a nossa infância, né? Durante toda a nossa vida, né? Ela não sendo bem trabalhada, ela pode gerar grandes consequências. Como exemplo, hoje nós vemos que muitas pessoas, elas não têm crédito na família, né? Não acreditam que conseguirá ficar com uma pessoa até o fim da vida, porque essa questão da paciência, a paciência ali esperando um processo, suportando ali a situação do matrimônio, do casamento, essa incapacidade de suportar pela paciência, acaba que vai gerando esse descrédito na família, né? E tantas outras coisas, como o estudo, né? Muitas vezes nós conseguimos olhar para a nossa juventude, também para todas as outros momentos da vida e ver que não se tem paciência com o estudo, né? Então, são algumas consequências que vão gerando o não saber sofrer, né? A gente quer dar respostas imediatas aos sofrimentos, às coisas que se apresentam na nossa vida e às vezes a gente acaba que piora a situação porque não sabe esperar o tempo que é preciso esperar, né? Às vezes não tem como nós darmos a resposta no momento presente, mas é preciso esperar o tempo para não gerar consequências pior, né? Então, como educar nossas crianças e nossos adolescentes nessa virtude? Primeiro, traçar metas claras e não deixar elas para lá. Traçar determinada meta e ter paciência com aquele processo, né? A gente precisa entrar numa faculdade, se seu filho é jovem, você precisa entrar numa faculdade, então você vai precisar ter paciência dia após dia na perseverança e estudando, né? Então, essa perseverança, essa constância está dentro da virtude da paciência também, né? Está ligada a ela, vamos dizer assim, está ligada, pois a gente precisa ter essa constância nos estudos, essa perseverança para ali conseguir alcançar uma faculdade desejada. Então, traçar metas, traçar objetivos para assim conseguir alcançar um bem desejado através da paciência que se espera, né, naquele tempo, até alcançar aquela meta. E também saber respirar em determinadas situações, né? Não tomar decisões precipitadas
Nós, às vezes, em algumas ocasiões da vida, temos tempo para pensar. E acaba que nós só tomamos decisões, né? Então, ensinar a nossa criança desde cedo conseguir silenciar diante de um mal que se apresenta, saber olhar para a situação e analisar, né, com discernimento o que será melhor, qual é a melhor coisa a se fazer. Olá! Se você acompanha aqui o canal da Kiko, no meu vídeo anterior eu falei sobre a importância da gente exercitar a nossa paciência, para a gente conseguir também ensinar isso para as crianças. Afinal, elas aprendem por imitação ou através das nossas ações diárias. Então eu falei sobre a importância da gente observar como a gente está e por que a gente está daquele jeito, perdendo a paciência, seja por um cansaço do dia a dia, ou seja também às vezes por não compreender a fase que aquela criança está. E que exercitar a respiração traz mais calma e clareza antes da gente reagir a tudo. Bom, eu sou a Jaque Leandro, sou pedagoga, sou educadora parental, idealizadora do Curando com Empatia, que trabalha esse vínculo entre mães e filhos para a gente crescer junto nessa nossa jornada. E a nossa conversa desse vídeo é sobre como ensinar paciência para as crianças. Quando a gente começa a estudar e entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da criança, fica muito mais fácil a gente lidar com vários contratempos que ele apresenta, porque a gente vê que muitas vezes é comum e esperado para a idade alguns comportamentos que a criança manifesta. E muitas vezes a gente entende também que a criança ela não tem a mesma noção de tempo que a gente. Você já percebeu que muitas vezes as crianças querem tudo naquele momento, naquela hora, se não for naquela hora parece que o mundo acaba? Pois é justamente essa falta de capacidade ainda de compreender essa noção de tempo. Para elas tudo tem que ser agora, porque elas não entendem noção de futuro, do que vai acontecer depois, de que amanhã existe. Isso é super normal, é super comum até os 6 anos, mais ou menos, ela não ter essa capacidade de esperar conscientemente. Mas nem por isso a gente precisa isentar a criança de aprender antes, né, dos 6 anos. Não é por isso que a gente vai dar tudo que a criança quer na hora que ela quer, porque ela ainda não tem essa capacidade de aprender a esperar. Então, desde bem pequenininha, a gente já pode começar a exercitar essa capacidade de ter paciência e de esperar para tudo. Então, a partir de uns 2 anos, a criança ela já pode começar a aprender a ser um pouco mais paciente, e para isso ela vai precisar muito da nossa ajuda e da nossa paciência. Se a gente der tudo o que ela quer na hora que ela pede, a gente simplesmente vai estar criando seres que mais tarde serão adultos totalmente imaturos e intolerantes. E a gente sabe que o nosso mundo está muito imediatista. Então, quanto mais a gente criar de uma forma contrária para que eles não sejam imediatistas, mais sucesso a gente consegue com que eles lidem também com esse mundo que está tão acelerado atualmente. E o vídeo de hoje eu vou trazer algumas práticas do dia a dia que fica muito mais fácil fazer com que a criança entenda e aprenda a ser mais paciente. E a primeira delas é lidar com as frustrações a partir do nosso exemplo. Como eu falei no vídeo anterior, a forma com que a gente lida é a forma que a criança aprende. Então ensinar desde cedo a criança a respirar toda vez que ela está muito nervosa, muito impaciente. Isso é muito importante para ela também começar a construir esse estado mais calmo, esse estado que ela pode voltar a ficar calma. E uma das dicas legais para ela aprender a esse respirar é você ensinar ela a cheirar a flor e assoprar a vela. E essa é uma brincadeira que muitas vezes pode ser uma chavinha para aquela criança que está numa crise emocional. Você começa com uma brincadeira, ela vê que é uma brincadeira, se envolve e a calma muitas vezes pode vir. Uma segunda maneira que a gente pode ajudar a criança a ser mais paciente é mostrar para ela, muitas vezes, que os alimentos eles não vêm sempre da caixinha, né? O leite não vem sempre da caixinha, a comida não vem sempre do congelador, e que muitas vezes esperar para a comida ficar pronta é um processo que a gente aprende. Então,
levar as crianças para a cozinha, para ver cada etapa de cada coisa que você faz e esperar o processo de cozinhar até ficar pronto, é ótimo para elas conseguirem entender que tudo existe um processo e que naturalmente a gente tem que esperar. Ensinar também a cuidar das plantas da casa, observar as plantas crescerem, isso também é um grande exercício para valorizar a natureza e perceber que tudo tem a sua hora para acontecer. E fazer a criança também acompanhar e entender a rotina dela, né? Também isso pode trazer um grande aprendizado e um grande significado, como por exemplo acompanhar como acontece a rotina da noite. Então você conversar que ela vai brincar, depois disso é hora do jantar, depois disso vocês vão tomar banho, depois disso vocês vão arrumar o quarto para dormir, você vai contar uma história e aí é a hora de dormir. Repetir isso para ela verbalmente todos os dias, ela perceber que isso vai acontecer numa certa ordem, isso vai criar uma clareza para a criança, tanto da rotina quanto da forma que ela precisa aprender a esperar cada coisa acontecer. E existem alguns brinquedos também que você pode ensinar a criança a lidar com essa parte de esperar, ter paciência, de que não é aquela hora que vai acontecer. Eu já apresentei para os meus filhos um dinossaurinho que vem dentro de um ovinho que você coloca dentro da água quente, espera uns 2, 3 dias até o ovo quebrar. E foi muito legal essa experiência para que eles conseguissem ver que não era naquela hora que comprou que eles iam ter que usar. E é uma experiência também para levar para sua casa para exercitar um pouquinho mais de paciência. Além também de ensinar as crianças a começarem a meditar. Sim, meditar é incrível, ensinar para as crianças desde pequenininho, porque isso introduz tanto a questão da paciência quanto outras milhares de questões onde a criança vai se desenvolver por completo. Então, se você tiver uma ampulheta que marque alguns segundos ou 1 minuto, ou até um marcador de tempo mesmo, pode ser um celular, é possível pedir para a criança começar a fazer silêncio e escutar a própria respiração em poucos segundos. E aí você pode ir introduzindo de pouquinho em pouquinho, conforme essa criança for começando a ter um pouco mais de paciência em ficar um pouco quieta, ouvindo a própria respiração. E aí você vai trabalhando, entendendo qual é o limite de cada criança. E são muitas coisas que dá pra gente fazer para trabalhar com elas esse senso de paciência, a ela aprender a esperar, ter menos ansiedade. Mas o importante é o diálogo e é a criança entender que tudo bem. Tem um momento que a gente fica sem paciência, ela vai ficar sem paciência também com algumas coisas. E que nesse momento você vai estar lá para orientar quando ela precisar. E que mesmo longe, você confia no seu filho para que ele consiga ser paciente e agir com mais calma no dia a dia dele. Bom, essas foram algumas dicas de forma mais lúdica para a gente falar essa linguagem da criança, entender um pouquinho de um sentimento tão nobre quanto a paciência. Olá, pessoal! Você ensina o seu filho a esperar? Como é que você faz isso? Falamos aqui em outros vídeos sobre o quanto o nosso mundo está cada vez mais imediatista e o quanto as nossas crianças estão aprendendo que tudo tem que ser para aqui e agora, para esse momento. Quantas crianças têm dificuldade de aprender a esperar? O que você faz para o seu filho esperar? Você sabe por que é importante ele esperar? A gente ensina a criança a esperar para ele aprender a controlar a sua ansiedade. Enquanto a gente está esperando que alguma coisa aconteça, nós estamos ansiosos. E essa ansiedade ela é natural do ser humano. E a gente precisa entender que é uma emoção que faz parte da nossa natureza humana. E nós precisamos aprender a controlar. Uma criança que não lida com essa ansiedade de uma forma saudável, que adulto vai se transformar? Até porque quando ele viver no mundo adulto, ele vai precisar ter o tempo da espera. Quando ele entrar numa empresa para trabalhar, ele não vai subir de carreira no dia seguinte, ele vai precisar trabalhar, conquistar. Como é que vai lidar com essa ansiedade, com esse tempo de espera na vida adulta, se nas pequenas coisas do dia a dia da criança a gente não colabora? Um exemplo do outro vídeo que nós estávamos falando sobre o álbum da Copa do Mundo, se a criança não espera para receber aquela figurinha, se ela tem de imediato os 200 pacotinhos, se ela troca de imediato, você compra tudo aquilo que ela precisa naquele momento, como é que ela aprende a esperar? E você está dando exemplo? Quando você entra na fila do supermercado e o caixa demora um pouco mais para passar aquelas compras, como é que você se comporta?
Quando seu filho está impaciente com alguma coisa, você vira para ele e fala assim, tem que esperar, tem que ter paciência. Mas será que você tem paciência nas situações do dia a dia que você enfrenta, principalmente na frente dele? Esse é um bom questionamento para você, pai, mãe. Que exemplo eu estou dando para o meu filho? Será que eu estou cobrando dele uma atitude que eu mesmo não faço? Um outro aspecto super interessante quando a gente ensina a criança a esperar é porque a ociosidade, aquele momento do tédio, a gente vai precisar que a criança exercite a criatividade dela. Se ela está ali na fila do supermercado e a fila está demorando, ela vai brincar com os produtos que estão no carrinho, ela vai observar o que está ao redor dela, ou ela vai aproveitar esse momento para conversar com você. Isso é exercitar o tempo de espera. O que a gente faz nessa hora? A gente lança a mão do nosso telefone, do nosso tablet e dá na mão da criança, ela fica ali de olho na telinha, não sente a hora passar, ela não tem o momento do tédio, o momento da ociosidade e ela não exercita a criatividade. E para finalizar, quando a gente ajuda a criança a esperar, ajuda a criança a controlar essa ansiedade, você está favorecendo também o aprendizado. Porque na escola, o seu filho vai ter que ter paciência para a professora acabar de explicar aquela matéria, para ele entender, para ele questionar, para ele entrar em contato com aquilo. Será que eu estou entendendo? Que questionamentos eu posso fazer para a minha professora nesse momento? Então a gente facilita, inclusive, o aprendizado da criança num contexto geral, além da escola também. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre um tema. É esse mesmo, gente, esse negócio tá difícil, que é aquela cena de que ele não me escuta. Você passa por isso aí na sua casa? Esse negócio complica, né? Lá em casa também. Quando não me escuta, e aí, gente, como é que a gente lida com isso? Vamos falar sobre isso? Ei, galera, esse negócio fica difícil, né? Vai dando um nervoso, você sente isso aí no seu coração? Ai, gente, vai dando um negócio, mas aí vem uma sequência de coisas que a gente precisa falar a respeito. Então vamos imaginar que você tá aí nessa cena, que você fala, e ele não te escuta. A gente pode estar caindo em algumas armadilhas e eu quero trazer isso para vocês aqui pra gente poder cuidar disso, tá bom? Primeiro, há muitos anos atrás, eu fiz um vídeo falando de como a gente comunica. Às vezes, realmente, eu tenho que confessar que eu sou um baita de um rádio de cozinha na minha casa. Então eu fico lá falando, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Lelê, fica aquele negócio falando, vai tomar banho, vem jantar, o jantar está pronto, bebê. Já viveu isso? Só que a minha comunicação está muito ineficiente, é isso que eu tratei há muitos anos nesse vídeo, do quanto é muito diferente de eu chegar aqui na sua cara e falar, escuta, hora de tomar banho, deu aí, vamos lá. Ou daqui 5 minutos, a hora que acabar isso aqui, você vai tomar banho. Pode ser da forma como você achar melhor, mas eu vou até lá e eu comunico com toda a clareza, ao invés de ficar nesse barulhão aqui no fundo. Isso a gente já colocou no vídeo lá atrás. Mas hoje eu quero convidar você para perceber de que lugar que a gente está falando. Isso é muito importante. Por quê? Porque a nossa tendência é a gente querer tudo sob controle, eu querer controlar todos esses corpinhos que andam pela casa. Tô animada, né, gente? Mas a vontade é essa. Você só fazer igual controle remoto. Blim, banho. A pessoa levanta e vai. Blim, senta pra comer. A pessoa senta e come. Mas não, ali tem uma pessoa que também não quer ir, igual eu também não. Pensa você naquela hora daquele filme maravilhoso e alguém vira pra você e fala, vai tomar banho. Não, você não quer ir, você tá você tá fazendo uma coisa gostosa, você tá falando com alguém. Então a gente tem a tendência, óbvio, de fazer as coisas ou de querer fazer as coisas de um jeito que esteja confortável pra gente. E as crianças vão ganhando esse espaço, E quanto mais elas ganham esse espaço, mais a gente pode cair nessa armadilha que é o querer garantir que você tome banho. Mas quem cuida do seu banho, quem cuida da sua lição, quem cuida de você escovar o dente, quem cuida de você, de tudo isso, sou eu. Então eu vou me tornando cada vez mais necessário ou mais desnecessário. Sabe o que acontece? A gente vai se tornando cada vez mais necessário. Porque na cabeça da criança, assim como na minha, assim como na sua, quando alguém tomou para cuidar de um assunto, você cuida mais ou você se descuida? Eu me descuido.
Pensa o seguinte, aquela cena. Eu tava fazendo muita faxina agora em casa, terças e sextas. Eu deixei uma manhã, liga, faz a faxina, limpa tudo, lava toda a roupa, lalali, laliló. Aí, graças a Deus, a Ana pôde voltar, porque as coisas abriram aqui. E ela está vindo 2 vezes por semana fazer a faxina dela. Pensa! Gente, eu limpei o básico, assim, continuo limpando a bancada, continuo fazendo as coisas, o que suja, limpa e tal. Mas pensa se eu peguei aquele aspirador, se eu fiz aquela faxina pesada. Não fiz mais. Por que não? Porque tem alguém cuidando disso para mim. Então eu me descuido de como eu estava cuidando. Eu não cuido da mesma maneira. Seres humanos funcionam assim. Se alguém tá pensando aquilo para você, se alguém tá fazendo aquilo para você, a tua tendência é fazer menos. Então, uma das armadilhas é a gente garantir a tua escovação de dente. Eu garanto você pentear o cabelo, eu garanto você tomar banho. E é muito diferente da gente chamar as crianças para a responsabilidade, da gente construir então essa rotina, criar consequências para quando a rotina se cumpre, quando a rotina não se cumpre, criar consequências com as crianças, do tipo, o que você acha que é justo acontecer quando você se embola lá na televisão e não cumpre o horário do banho? Vamos combinar que no dia seguinte você tá sem televisão? Então, essa criança, ela vai entendendo que ela não tem todo o espaço do mundo e a gente vai criando margem para ela ir ganhando autonomia nesse processo. Então, essa costuma ser uma armadilha muito, muito importante. Que, antes de mais nada, eu esqueci. Ai, gente, esqueci. Se inscreve aqui neste canal e alerta este sino. Você sabe que isso está em letras garrafais para eu falar, mas eu esqueço. Para você sempre receber os vídeos aqui. As próximas armadilhas ou as próximas posturas que eu queria trazer de reflexão para você são reações que acontecem no nosso coração quando essa criança não escuta. Então eu vou falar de 2 reações muito comuns e depois eu vou falar para vocês de qual é a postura que a gente pode ter ao invés dessas reações, para realmente a gente sair dessa história da criança não escuta, tá bom? Isso, gente, a gente aprofunda muito lá no curso online. Vou colocar o card aqui em cima, se você quiser saber mais. A gente se encontra 3 vezes por semana no grupo de pais e mães, 2 vezes por semana no grupo de profissionais que querem aprender ou trocar, principalmente, como eu penso tudo isso no processo de educação. E eu vou adorar ter você comigo. Mas vamos lá. Primeira reação que a gente toma quando alguém não responde a uma fala, quando alguém faz de conta que não escuta ou não escutou mesmo, tá abduzido lá na televisão, no filme, no que quer que seja, na brincadeira. A nossa primeira reação muito ineficaz é a gente tomar pro pessoal. Não é pessoal. Eu, quando eu tô assistindo uma série muito boa e alguém fala comigo, eu não consigo dar atenção. Não é pessoal, mas eu tô realmente abduzida. Você talvez passe pela mesma situação em algumas situações, mas não é pessoal e não é uma falta de respeito, apesar da pessoa se sentir desrespeitada, percebe? Mas não é pessoal. Então, essa criança que está lá, sentada, jogando um jogo de tabuleiro e você fala, vai tomar banho e ela não ouve, isso não é pessoal com você, ou seja, isso não é um ataque pessoal, isso não é uma ofensa pessoal. E aí a gente vai para a segunda reação. Não tire conclusões. Porque ele não tá nem aí, porque ele nunca me ouve, que foi o vídeo que a gente fez recentemente, ou ele sempre fica lá, ou ele nunca me atende, ou ele não se importa comigo, ou ele não me respeita, ele não... Não é verdade, gente. Isso é uma conclusão que a gente tira frente à frustração que a gente tá de ser desconsiderado. E é óbvio que é ruim ser desconsiderado e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Mas o fazer a respeito não é eu julgar o outro, botar o outro lá sem saída, porque isso também não vai reverter em consideração. Não vai. A criança vai olhar pra você e vai falar, não, mas eu te respeito. Eu já tive a Malu falando isso pra mim, assim. Não, mãe, eu te respeito. Não, respeita não. Mas aí você parar pra pensar, não, ela sempre me desrespeita? Não. Eu me sinto desrespeitada em algumas situações, me sinto. Mas isso quer dizer que ela não me respeita? Não, não quer dizer. Ela me respeita, mas nessas situações ela não tá me considerando, mas talvez isso não seja proposital. Então a minha conclusão afasta muito mais a gente do que aproxima. Deu pra entender? Ai, gente, eu tô acelerada hoje, vocês me desculpem, mas olha só. E aí a gente tem 2 coisas pra fazer nessa história, pro fim do nosso vídeo aqui, que é a seguinte.
eu vou fazer perguntas. Por exemplo, o dia que eu me senti super desrespeitada, eu perguntei, você me respeita? E ela falou, lógico, mãe. Eu, pois é. E aí eu vou trazer necessidades, porque eu tô me sentindo desrespeitada na hora que eu falo e ninguém se mexe. Será que vocês podem? Necessidade, o que eu preciso? Será que vocês podem ter mais atenção daqui pra frente para que, quando eu falar, vocês com mais agilidade e mais resposta venham atender o que eu tô precisando ou o que eu tô chamando? Ou, no mínimo, me respondam para dizer, mãe, dá para esperar 5 minutos? Talvez eu vou dizer dá, talvez eu vou dizer não. E aí a gente vai em frente com a história. Então, qual que é a saída desse momento? Eu faço perguntas, baseado no desconforto que eu tô sentindo, posso fazer perguntas para que o outro entenda como é que eu tô me sentindo e eu vou checar se a intenção do outro é essa mesma. Vou dizer para você, 90% não é. Isso, gente, serve com os maridos, com as esposas, com todo mundo. E também posso trazer para o outro qual é a minha necessidade frente ao desconforto queimante que vem dentro do peito. Veio uma irritação enorme, mas aí a tua tendência na irritação é, eu tento controlar a toda isso, eu normalmente julgo e tomo como pessoal. É super desafiador fazer isso, gente. Não é sempre que você consegue. Às vezes você não vai conseguir. Vai lá jogar sua bomba, sua granada em cima do outro. Você pode pedir perdão da sua granada, do como você falou. Mas é muito bom a gente reafirmar o que você precisa. Eu falei de um jeito horroroso com você, mas eu preciso que vocês respeitem quando eu chamo, porque eu passei tanto tempo aqui cozinhando e a comida tá esfriando e esse momento é um momento importante para mim. Vocês podem cuidar disso? A gente ainda pode entrar com ou você, com mostrar para as crianças que tem consequência essa não escuta. Então, se você começa a entender que, por exemplo, a criança tá realmente muito aturdida, muito mergulhada num processo eletrônico que tá tirando ela de todas as obrigações, talvez valha a pena colocar um limite, talvez valha a pena falar para ela, olha, ou você cumpre esse horário que a gente está combinando aqui e você continua tendo, ou você não cumpre e aí você vai ficar sem, o que você quer fazer. Isso com todo o acolhimento de quem também é ser humano imperfeito e sabe o quanto é difícil se tirar de uma série que você está assistindo. Na hora que a gente vai por esse caminho, a gente consegue muito mais criar planos executáveis e repletos de consideração para que o outro tenha o que gosta, mas para que ele não desconsidere os outros nessa experiência, do que quando você impõe, quando você briga, quando você castiga, quando você impõe as situações onde o outro, ao invés de refletir como te considerar, ele está se sentindo injustiçado, revoltado e assim por diante. Então, nessa escuta, nós falamos de alguns pontos. Primeiro, evite rádio de cozinha, evite tirar conclusões, evite tomar como pessoal. Não é. Essa criança, como o marido ou qualquer outra pessoa, como você, está aprendendo a ouvir alguém falando quando eu tô super envolvido com alguma outra coisa. E realmente esse é um grande desafio, pelo menos para mim. E evite garantir, achar que é você que faz tudo acontecer. Chame para responsabilidade, chame exatamente para responsabilidade na consideração da nossa relação. 2, fale das suas necessidades e todas as sensações ou conclusões que você estiver tirando, ao invés de ficar com elas, faça perguntas. Você tá mesmo fazendo isso porque você não tá ligando pro que eu tô falando? Provavelmente essa criança vai fazer o quê? Oi? Por quê? Porque ela tava provavelmente muito envolvida com alguma outra coisa. Não é pessoal com você. Tá bom? Eita, que eu falei muito. Se você quiser aprofundar tudo isso, vem pro curso que você vai adorar. E a gente